O resumo de hoje é referente ao 14º livro da Bíblia Sagrada, o segundo livro de Crônicas. O segundo livro de Crônicas continua narrando a retrospectiva histórica de Israel, a partir do reinado de Salomão. O livro descreve os preparativos, a edificação e a consagração do templo. O escritor relembra a divisão do reino, o declínio espiritual da nação e, consequentemente, o cativeiro. O livro encerra com a ordem de Ciro para edificar o templo em Jerusalém. A promessa de restauração estava se cumprindo naqueles dias. Testemunho. Na carta de Hirão, em resposta ao pedido de Salomão, vemos os resultados que um bom testemunho exerce na vida de outras pessoas. Hirão era rei de Tiro, uma importante nação pagã, nos dias de Davi e Salomão. Ele não era um adorador de Jeová, mas pelo testemunho da vida de Davi, que sempre procurou exaltar o seu Deus como Criador e mantenedor dos céus, da terra e de tudo o que neles há, ele acabou convencido de que o Deus de Israel era superior a todos os outros deuses. Não houve a mínima hesitação da parte de Hirão em ajudar na construção do templo do Senhor, porque a sua decisão se baseava numa firme convicção da grandeza e onipotência do Deus de Israel. O testemunho mais poderoso que podemos dar de nosso Deus é o exemplo de uma vida transformada pela sua graça. Uma vida verdadeiramente consagrada fala mais alto do que todos os sermões que possamos pregar. Hirão conhecera a Davi, pai de Salomão, e fora seu amigo, embora fossem adoradores de deuses diferentes. A nobreza do caráter de Davi, percebida por Hirão, foi o que impressionou aquele rei e o levou a reconhecer a grandeza do Deus a quem Davi servia. Se Davi fosse um homem de caráter dúbio, destituído dos valores éticos, morais e espirituais que devem marcar a vida de um adorador de Jeová, certamente não teria despertado em Hirão o interesse pelo seu Deus. O testemunho mais eficaz e que provoca maior reação é a grandeza de um caráter transformado por Cristo. Quando nossa vida for desviada das coisas deste mundo para as celestiais, leremos cartas como aquela que Salomão recebeu. Perdão. O perdão oferecido por Deus ao pecador arrependido é sem limites. Não importa quão fundo o pecador tenha se atolado no lamaçal do pecado, quando ele se arrepende, o braço amoroso de Deus o alcança, o purifica e o considera como se nunca tivesse se sujado. Entretanto, o perdão divino não é garantia de que o pecador não sofrerá as consequências que a contaminação com o lamaçal pode trazer. É perigoso brincar com o pecado. Às vezes parece que o pecador não é punido pelos seus pecados, mas em outras vezes as consequências dele são rápidas e terríveis, a despeito do perdão que lhe foi concedido. Um fumante pode se arrepender, abandonar o vício e receber o perdão de Deus. Porém, isto não é garantia de que ele não sofrerá com um efizema pulmonar ou um câncer. Um jovem promíscuo pode se arrepender de sua vida de libertinagens e ser perdoado por Deus, mas não estará livre das consequências de uma doença sexualmente transmissível adquirida na prática do pecado. Um viciado em drogas pode se converter, mas os danos causados em seu corpo e mente pelo uso da cocaína e do crack permanecerão como consequências dos seus descaminhos. Deus não pode ser culpado pelas consequências temporais ou eternas do pecado. Ele nos concede a liberdade de escolha, mas esta liberdade envolve responsabilidade.
A violação das leis físicas e morais estabelecidas por Deus resulta em sofrimento e, se não forem abandonadas, em morte eterna. Se houver arrependimento sincero e abandono do pecado, haverá benevolência da parte de Deus para com o pecador, pois ainda que tenha que sofrer as consequências naturais do pecado, ele não precisará sofrer as consequências eternas que ele traz, a perda da vida eterna e a destruição no lago do fogo de enxofre. Apocalipse 27:17. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, senão que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morereis, ó casa de Israel? Ezequias 33:11. Falta de sabedoria. Roboão, o primogênito de Salomão, ao assumir o trono de Israel depois da morte de seu pai, deu motivo para que fosse desencadeada uma revolução em Israel, que acabaria culminando com a divisão do reino em duas partes. A tribo de Judá e Benjamim formaram o reino de Judá, liderados por Roboão. As outras 9 tribos estabeleceram o reino de Israel, sendo o seu rei Jeroboão. Os levitas se mantiveram espalhados entre os 2 reinos. As consequências dessa divisão foram desastrosas para ambos os reinos, mas principalmente para Israel, que por não frequentarem mais o templo que ficava em Jerusalém, capital do reino de Judá, acabaram construindo seu próprio templo, onde a idolatria foi adotada, causando mais tarde a total destruição de Israel como nação. Além disso, ambos os reinos se enfraqueceram, política, econômica, social e militarmente, o que colaborou para que fossem invadidos e dominados por reinos vizinhos. Quanta falta de sabedoria de Roboão! Ele nem de longe herdara a sabedoria de seu pai Salomão. Ao ignorar o conselho dos mais velhos, meteu-se numa grande confusão. A sabedoria que a experiência traz não pode ser substituída pelo conhecimento acadêmico e muito menos pela disposição inconsequente tão característica da juventude. A solicitação do povo era justa. O povo tinha razões de sobra para reclamar, mas a estúcia da juventude não lhe deu ouvidos. O resultado foi muito doloroso. Consagração. O exército etíope era poderoso, 1 milhão de soldados de infantaria e mais 300 carros de combate. Os soldados de Judá e Efraim somavam 580 mil homens. A proporção era quase 2:1, mas essa diferença não metia medo nos soldados do rei Asa, pois eles sabiam que não estavam sozinhos. O Senhor batalharia por eles e a vitória que parecia impossível se tornou esmagadora. Quando Asa regressava dessa grande vitória, o profeta Azarias foi ao seu encontro e lhe disse: "O Senhor está convosco enquanto estais com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará." 2 Crônicas 15:2. Asa, diferentemente dos reis que o antecederam, decidira desde o início do seu reinado mudar as tendências cultivadas por seus antepassados. Ele promoveu uma verdadeira reforma religiosa. Expulsou os homens homossexuais e as prostitutas cultuais do reino. Destituiu sua mãe do posto de rainha, pois ela era adoradora de Azera, um ídolo pagão, e destruiu todos os ídolos e altares pagãos, exterminando a idolatria da nação. A grande vitória sobre os etíopes era a resposta de Deus à fidelidade e consagração de Asa. Nós também, como Asa, estamos empenhados numa guerra.
não contra exércitos de homens, mas sim contra os principados e potestades e contra o príncipe das trevas. Efésios 6:12. Nossa vitória será certa se estivermos com Deus como Ele estava. Muitas vezes deixamos de ter a presença de Deus conosco porque ainda temos ídolos que precisam ser quebrados e pecados que precisam ser expulsos de nossa vida. Se estivermos com Deus, Ele estará conosco. Se o buscarmos, o acharemos, mas se o deixarmos, Ele nos deixará. Permanecer na fé. A imigração dos israelitas para o reino de Judá irritou Baasa, rei de Israel, que se dispôs a guerrear contra Asa, que recebia o povo irmão sem nenhuma objeção. Asa, em vez de confiar no Senhor, contratou Ben-Hadad, rei da Síria, para socorrê-lo e lutar contra o reino de Baasa. Deus não tardou em repreendê-lo por essa demonstração de fraqueza e pelo seu vacilo na fé. O profeta Hanani fez uma visita ao rei e lembrou-o da vitória que o Senhor lhe dera sobre o exército etíope. Se Deus lhe dera aquela vitória, por que não confiou nele outra vez? Asa cometera uma loucura, pois sua atitude mostrou ao rei que o socorrera que o rei de Judá era facilmente dominável. Asa não aceitou a reprovação e ordenou o aprisionamento do profeta. Em sua ira, oprimiu os seus próprios súditos e isso desagradou a Deus. O que aconteceu com aquele rei tão dedicado ao Senhor e tão cheio de fé? O rei Asa perdeu sua fé em Deus e seus últimos anos foram miseráveis, ao contrair uma doença nos pés que o impedia de andar. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa perdera o seu apego a Deus e a sua experiência nos revela que o triunfo da fé tem que ser contínuo. A minha experiência com Deus hoje não serve para amanhã. A cada dia temos que renovar nossa comunhão com o Senhor, através da oração e da leitura da Sua palavra. Assim, a nossa fé será sustentada dia a dia. Você crê? Se não tivesse promovido uma reforma espiritual na nação, Josafá não teria fé suficiente para animar o povo, dizendo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. Josafá levara o povo a ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, enviando sacerdotes por todo o reino para ensinar o povo as sagradas verdades deixadas pelos profetas do Senhor. Agora, diante de uma grave crise, o reavivamento por ele estimulado trouxe ao povo a confiança necessária no poder de Deus para salvá-los. Josafá orou fervorosamente ao Senhor, que prontamente lhe respondeu por meio do profeta Jaaziel, dizendo: não temais nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A mensagem de Deus infundiu ânimo no coração do fiel rei de Judá, como também do seu povo, que esperou a salvação em Deus. O resultado foi uma desastrosa derrota infligida ao inimigo, seguida de um valioso saque que durou 3 dias para ser concluído. O conselho de Josafá para crer em Deus e em seus profetas nos é bastante oportuno hoje, quando o cientismo, o ateísmo e o ceticismo têm exercido enorme influência na sociedade, na tentativa de excluir Deus do coração das pessoas. O que tem levado tantos a duvidarem da existência de Deus? O que tem feito com que tantos desprezem a Cristo e a sua mensagem? Sem dúvida alguma, é a falta de conhecimento. Oséias 4:6. O afastamento das Escrituras corrompe e mata a fé.
Sem ela é impossível crer na existência de Deus, que é o único fundamento sobre o qual podemos edificar a nossa vida e a nossa religião. Talvez você já tenha sido tentado a duvidar de Deus algum dia. A razão humana pode ser tentada a duvidar daquilo que não vê e daquilo que não pode ser provado cientificamente. Profecias que parecem impossíveis de serem cumpridas ou qualquer outro ponto para o qual você ainda não encontrou respostas podem contribuir para que sua confiança na Bíblia seja vacilante. Se você estiver precisando confiar mais, leia mais. Se você estiver pisando na areia movediça da dúvida, lembre-se de que nos cumpre avançar pela fé. Da perspectiva da eternidade, você precisa descobrir que este é o único caminho que te conduz a ela. A Bíblia Sagrada. Escolhas. A apostasia de Joás estava conduzindo o povo de Judá para a decadência espiritual e para a consequente falência como nação, pois nenhum povo está acima do seu líder nas questões espirituais. Deus, na sua misericórdia, enviou Zacarias, o filho do sacerdote Joiada, para advertir e reprovar o rei por causa de seus pecados. Como rei, acima de todos os outros, Joás deveria ter respondido ao apelo de Zacarias. O apelo do profeta deveria ter atingido o coração do rei. Entretanto, em vez de se arrepender, o rei escolheu matar o homem de Deus que o reprovava. Com esta decisão, Joás demonstrava como o pecado corrompe o coração humano, pois estava mandando matar o filho do homem que salvara a sua vida quando menino, e que o criara e o conduzira ao trono da nação. Quanta crueldade, quanta insensibilidade, quanta ingratidão! Joás foi posteriormente assassinado em seu próprio leito, enquanto que o sacerdote Joiada, o pai do profeta assassinado pelo rei, foi sepultado nos sepulcros reais, como o reconhecimento de sua nobre e produtiva vida dedicada à nação. A Joás não foi concedida essa honra. O registro de seu fim é uma dura, mas real lembrança de que as nossas escolhas também determinam o fim que teremos. Deus o ilumine em suas escolhas, que elas sejam para a vida eterna. Amém. Cuidado com a presunção. O sucesso, a fama, a prosperidade e o poder levaram o rei Uzias ao pecado da presunção. Orgulhoso de seus feitos como monarca, ele permitiu que a vaidade conduzisse a sua mente a ponto de julgar-se superior às ordens divinas, quando tentou assumir as prerrogativas do sacerdócio. A lei de Deus era clara nessas questões. Tão somente aos sacerdotes era permitido oferecer incenso sobre o altar de ouro, que ficava diante do véu do Santíssimo. Ao tomar esta louca decisão, Uzias demonstrava claramente que o "assim diz o Senhor" para ele não tinha importância nenhuma. Os sacerdotes se opuseram decididamente ao rei, pois a eles cabia a responsabilidade de zelar pelo lugar sagrado. Porém, atrevida e desafiadoramente o rei insistiu em suas intenções. A intervenção divina foi o que acalmou o exaltado rei e o fez recuar. Uzias permitira que a lepra do pecado lhe tornasse o coração insensível, e como resultado do seu presunçoso comportamento, ela acabou aflorando e tomando todo o seu corpo. O fim trágico de Uzias nos faz lembrar de que a nossa experiência com Deus no passado não nos faz perfeitos hoje, e se não for mantida amanhã, não nos servirá como garantia da misericórdia divina.
A Bíblia não informa se Uzias se arrependeu ou não do seu pecado. Tempo para isso, ele teve. Hoje é o tempo de avaliarmos o nosso coração, considerando do que temos que nos arrepender. Não podemos permitir que a presunção nos faça acreditar que somos santos o suficiente para entrar no santuário celestial. Que Deus nos dê uma visão clara de nossa pequenez e de nossa indignidade. Amém. Deus é compassivo. Uma das mais notáveis diferenças entre o Deus que a Bíblia nos apresenta e os deuses das religiões pagãs é que o Deus da Bíblia vai em busca do homem, enquanto que os demais deuses precisam ser procurados pelos homens. Desde o início da história bíblica, Deus se revela indo atrás do homem. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não esperou que eles o procurassem, mas ele mesmo saiu à sua procura, para prometer-lhes a esperança que o pecado deles roubara. A ideia de que precisavam ser dignos para alcançar a graça de Deus não condiz com aquilo que nos é revelado nas Escrituras Sagradas. Conforme o sábio rei Ezequias ensinou ao seu povo, o Senhor é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. 2 Crônicas 30:9. Embora indignos da graça divina, necessária é a conversão para que possamos recebê-la. O imerecido favor de Deus só é concedido aos que reconhecem sua desesperadora condição e humildemente se dispõem a aceitar o favor divino. Se não chegarmos ao ponto de reconhecer a nossa necessidade de Deus e a nossa indignidade diante de seu elevado padrão de conduta, jamais estaremos aptos para aceitar a necessidade de arrependimento e conversão. Deus é compassivo, porém não tolera o pecado. Ele veio para salvar o homem dos seus pecados e não nos seus pecados. Arrependimento e misericórdia. Nenhuma outra história da Bíblia se compara à de Manassés. Para entendermos a relação que há entre o arrependimento sincero e o misericordioso perdão de Deus, Manassés, como rei, deveria zelar pela vida espiritual de seu povo. Deveria exaltar o Deus poderoso a quem toda a nação devia a vida, pois fora ele quem destruíra o invencível exército de Senaqueribe. Porém, em vez de seguir o exemplo de seu pai, o louco rei de Israel se deixou contaminar pelo pecado da idolatria e por todos os pecados a ele associados. A degradação espiritual de Manassés foi sem igual. Nenhum outro rei de Judá ou mesmo de Israel cometeu tantas loucuras como ele. Manassés não apenas estabeleceu a idolatria dentro do templo do Senhor, como permitiu que fossem construídos apartamentos para os sodomitas ao lado do templo. As prostituições masculinas e femininas foram usadas como forma de adoração. A magia e a feitiçaria foram usadas em lugares da consulta ao Senhor nas questões de direção do reino. A decadência espiritual de Manassés permitiu sacrifícios humanos. Aos deuses pagãos e até mesmo seus próprios filhos foram queimados em honra do deus Baal. Contudo, este ímpio rei de Judá decidiu voltar-se para o Senhor e Deus misericordiosamente aceitou seu humilde arrependimento. O perdão divino incluiu até a restauração do seu reinado, libertando-o da escravidão que lhe fora imposta pelos assírios. Você perdoaria um homem como Manassés? A maioria de nós desconfiaria do seu arrependimento e rechaçaria violentamente o seu retorno ao poder. Seguramente, se nos fosse dado o poder da decisão, excluiríamos Manassés do céu. Mas que bom que Deus não pensa e age como nós. Nunca devemos nos esquecer de que o Espírito Santo pode convencer e converter
o pior pecador. Nunca desista de Deus, nunca duvide de seu amor, pois se ele pode aceitar o arrependimento de Manassés, pode perfeitamente aceitar o seu. Juízos divinos. As terríveis abominações dos cultos pagãos foram introduzidas em Israel e eram praticadas pelo professo povo de Deus, até mesmo dentro do pátio sagrado do templo. Por intermédio de seus profetas Jeremias, Abacuque e Sofonias, o Senhor ansiosamente enviou-lhes mensagens de advertências, procurando fazer com que abandonassem os seus pecados e a sua negligência para com as coisas santas. Entretanto, o desprezo, a zombaria e até mesmo a perseguição foi o que os mensageiros de Deus encontraram como respostas às suas advertências. O pecado lhes entorpecera a mente e lhes cegara os olhos, até que a tragédia aconteceu. A destruição do povo da cidade de Jerusalém e do templo do Senhor, o qual eles haviam profanado como o culto pagão, foi a consequência do seu entorpecimento espiritual. O que não foram destruídos foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia, onde deveriam permanecer como escravos por 70 anos. O pecado acariciado cega, entorpece os sentidos, escraviza e mata. O Espírito Santo insiste em nos chamar para Cristo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Hebreus 4, 7. Lembrem-se que todas as respostas às suas perguntas estão na Bíblia Sagrada. Deus os abençoe.